Olha só, eu queria só complementar, dentro ainda dessa pauta de CPI, pandemia, porque hoje o Jornal Globo trouxe uma matéria que é muito importante. Documento mostra que o governo defendeu comprar o mínimo possível de doses da COVAX Facility e só para grupos de risco. A gente está falando de vacina. COVAX Facility, não confundir com o escândalo da Covaxin, esse é outro, mas tem a ver, obviamente, porque diz respeito ao atraso da vacinação no Brasil e diz respeito e comprova a estratégia adotada pelo presidente Jair Bolsonaro ao longo de 2020 e ainda início de 2021, até a água bater na bunda, né, como se diz de uma maneira chula aqui no Rio de Janeiro. Olha só o primeiro parágrafo da matéria, o parecer do Ministério da Saúde, que embasou a decisão de pedir o mínimo possível, mínimo. Esse é o governo que pede o mínimo de doses de vacina. Então, o parecer do Ministério da Saúde, que embasou a decisão de pedir o mínimo possível de doses de vacinas contra a Covid-19 do consórcio COVAX Facility da OMS, Organização Mundial da Saúde, cobrindo apenas 10% da população, podia ser muito mais, justifica a decisão com a argumentação de que a vacinação deveria se voltar aos grupos de risco. O documento da Secretaria Executiva do órgão argumenta que não seria necessário vacinar toda a população. Isso é um documento, então está provado, está provada a estratégia que foi adotada pelo Jair Bolsonaro. É a estratégia da imunidade de rebanho, é a estratégia do que eles chamavam de isolamento vertical, que era defendido com unhas e dentes pela CLAC, que se revelou errado, um equívoco no mundo todo. Eles davam o exemplo da Suécia. A Suécia teve uma situação muito pior do que outros países nórdicos. Fizeram tudo errado e toda a propaganda falsa, cínica, interesseira, oportunista, quando as vidas da população estavam em jogo. E esse é o pessoal que está com o microfone por aí, porque houve uma deterioração moral e intelectual que, para se defender grupo político, se colocou lá qualquer um com microfone para falar esse tipo de asneira e defender esse tipo de estratégia, que foi o que resultou, em boa parte, nas 500 mil mortes no Brasil. A nota lá de agosto passado é assinada por Elcio Franco, então secretário executivo do MS, do Ministério da Saúde, Arnaldo Corrêa de Medeiros, secretário de Vigilância em Saúde e outras autoridades da pasta. E está lá uma tabela com cálculo de que para vacinar os grupos de risco, que são idosos, trabalhadores na área da saúde, indígenas e alguns outros, seria preciso comprar apenas 89 milhões de doses de vacina, menos da metade da população brasileira. Na última semana, a média de mortes diárias no Brasil foi de 1.600 pessoas. Ou seja, mesmo com um número alto de vacinas aplicadas, de acordo pelo menos com a propaganda do governo, mas era para ser muito mais, priorizando justamente os grupos de risco, não, esses sim, já tem algum avanço sobre os grupos de risco, a vacinação no Brasil, mas para o restante da população está muito atrasado. A pandemia não arrefeceu no país. Quer dizer, essa tática já está devidamente provada como absolutamente equivocada, para dizer o mínimo. O certo é perversa, porque todos os alertas haviam sido feitos. Então, lembra ontem, nesse programa, quem acompanha, que eu contextualizei, ontem foi um dia de muita confusão na CPI, por causa do depoimento do Dominguete, duas histórias ali, uma prejudicou a outra, a gente extraiu aqui os fatos e foi ao ponto do que interessa. Mas antes eu fiz uma introdução, lembrando que a CPI já provou que o bolsonarismo investiu lá hidroxicloroquina, e todo mundo tinha que retomar as atividades, senão era frouxo maricas, porque era a imunidade de rebanho a estratégia adotada. No máximo iam morrer 800 pessoas, para as quais eles não ligavam muito, e era para todo mundo seguir uma vida normal, para espalhar o vírus. E aí, a partir da própria infecção, as pessoas ficavam imunes. Só que, a partir da própria infecção, morreram mais de 500 mil pessoas, por isso a vacinação é muito mais segura, porque ela gera uma imunização sem que a pessoa morra, né? E aqui você tem o documento que está provando tudo aquilo. Então isso é essa fase anterior que já está fartamente documentado e que já é, obviamente, passível, suscetível, é imperativo que haja uma responsabilização do presidente por causa de tudo isso, e não só ele.
desse Ministério da Saúde, do Ministério das Relações Exteriores, da época, né, que tinha lá Ernesto Araújo, e de demais pessoas envolvidas. Então a CPI da Covid já cumpriu essa etapa muito bem e está avançando agora sobre esquema possível de corrupção dentro do Ministério e, aliás, fazendo a conexão entre esses dois fenômenos, né? Será que estavam atrasando a vacinação de um lado para conseguir aquisição de vacina que gerasse lucro por outro? É uma perversidade sem fim.